Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 17. Nós vamos ter apenas 3 lições sobre esse tema que nós vimos, que é sobre as questões do sincretismo em família. Juízes, livro de Juízes, capítulo 17, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Irmãos, como é sabido, tenho pouco tempo na igreja, mas Deus já me deu o privilégio de algumas bênçãos. Eu quero mencionar apenas 3. Deus já me deu a bênção de fazer um funeral aqui na igreja. Bênção, né, pastor? Deus já me deu a bênção também de fazer um casamento de um membro daqui da igreja. E agora Deus me deu a bênção de batizar um dos filhos dos membros da igreja. Obrigado. Então, para nós que estamos há tão pouco tempo, para nós é a graça de Deus renovada nas nossas vidas. Depois de 12 anos, como foi falado no Minuto Missionário, depois de 12 anos na Bolívia, batizando bolivianos, enterrando bolivianos, batizando adultos, fazendo profissão de fé, casando bolivianos, Deus nos traz de volta para que nós possamos experimentar este renovo aqui na nossa região. Eu louvo a Deus por estar com vocês, louvo a Deus, ao Conselho da Igreja, por ter dado a oportunidade de nós estarmos trabalhando durante todo o ano de 2024. Que Deus aprove nosso ministério juntamente com os irmãos, para que nós possamos continuar com os irmãos aqui durante muitos anos, enquanto Deus assim permitir, para a glória dEle e para crescimento e manutenção da obra do Senhor aqui neste lugar. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu Juízes, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 12. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu tu devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e um ídolo do lar. E consagrou um de seus filhos para que lhe fosse sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se morava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita, de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor lhe parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo,
e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Palavra do Senhor. Observe no versículo 6 do capítulo 17, que tem uma expressão muito interessante, que diz assim, observe, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Essa expressão, ela segue pelo livro de Juízes aproximadamente 4 vezes. Verifique agora no capítulo 18, verso 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Observe agora no versículo 19, versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. Versículo 21, versículo 25. 21, 25. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Eu quero tratar com os irmãos justamente sobre as consequências de uma família sincretista. O sincretismo é a mistura de religiosidade. Você poderia chamar também da mistura de o sagrado com o profano. Você poderia também chamar de a mistura entre o que é límpido, o que é santo, com aquilo que não é. E observe que o texto que está em voga vai nos chamar a atenção para alguns detalhes importantes que aparentemente parece estar tão longe de nós, tem uma ligação tão forte como nos nossos dias. Observe que no versículo 1 do capítulo 17 começa assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados por causa deitavas maldições, e de quem também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Observe, irmãos, uma coisa interessante. Este livro, quase que pela maioria de muitos, é desconhecido. E esse enredo, esse texto em particular, ele nos chama muito a atenção, ainda que não seja examinado. Mas vai nos chamar a atenção em muitos detalhes. A primeira coisa, nós observamos que o genitor, ou o pai de Mica, não aparece no texto. O sacerdote do lar, o provedor, o genitor, não aparece no texto. Não sei se o comentarista ou o escritor o ausentou ou omitiu por vontade própria, ou se a senhora no texto era viúva. Mas observe que quando não tem uma figura paterna, quando não tem a figura do homem no lar, há uma tendência a coisas saírem do eixo. Quando o marido presente não desenvolve o seu sacerdócio, quando ele não desenvolve o seu papel pelo qual Deus o chamou para que desenvolvesse em sua casa, em sua família e na igreja, as coisas têm uma tendência a desandar. O texto nos mostra que a figura paterna não aparece. E então, a partir daí, nós conseguimos ver as consequências do sincretismo dentro da família. E alguns detalhes muito importantes. A primeira lição que eu quero deixar para vocês é a seguinte: é que as mães tolerantes, elas geram filhos rebeldes. Observe na primeira lição, porque o texto diz assim no versículo 1 e 2. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica.
O seu nome, Mica, significa quem é como Yahvé. Nós não estamos falando de filisteus. Nós não estamos falando de povos que estejam fora do arraial de Israel. Nós estamos falando de judeus, israelitas, descendentes daquele povo que saiu do Egito e que foram vencendo todas as dificuldades e chegaram na terra prometida, e chegando lá na terra prometida, depois enraizou-se por todas as regiões, inclusive na região de Efraim. Mas uma coisa nos chama a atenção: o que faz, me permita usar esse termo, uma família crente involucrar-se com a idolatria? O que faz uma família que aprendeu aos pés dos discípulos, que aprendeu examinando as Sagradas Escrituras, aprendendo aos pés dos apóstolos, aprendendo com os profetas, aprendendo com os homens de Deus, passam a se tornar idólatras? E que tipo de ligação esta tem comigo e tem com você? Que tipo de atitudes ou ações nós temos gerados em nossos filhos a ponto de torná-los idólatras? Não só diante de imagens e esculturas, não só diante de ídolos, mas aquilo que se torna ídolos para os nossos filhos, que tira o lugar e a atenção onde deveria ser direcionado para Deus. Tudo ou qualquer coisa que tem uma atenção exacerbada e que tira o lugar de Deus, torna-se uma imagem, torna-se um ídolo. Isso pode ser um filho, isso pode ser o emprego, isso pode ser a profissão, isso pode ser a família e tantas outras coisas. Nada, exclusivamente nada, o que vem à minha mente e à sua mente pode tomar um lugar sobreexcelente em relação a Deus. O mandamento diz: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Primeiro mandamento com promessa. Todo e qualquer outro ser, objeto, coisa, situação que coloquemos no lugar de Deus é idolatria. Uma família que foi ensinada, uma família que conheceu todos os caminhos da verdadeira adoração, que conheceu o caminho da purificação do próprio culto, hoje está vivendo um sincretismo e tornando-se idólatras. Observe, irmãos, que esse fator é tão preponderante, que a mãe tinha uma economia de mais de 100 ciclos. Diz o texto que tinha, deixa eu ler para vocês novamente, olha, tinha aproximadamente 1.100 ciclos. Observe, esta mulher, ela tinha uma economia guardada. Para vocês imaginar esse valor, um ciclo, observe, um ciclo correspondia à diária de um trabalhador comum da época. Dá para imaginar? Um ciclo, esta mulher tinha guardado aproximadamente, observe, versículo 2, diz que essa mulher tinha nada mais, nada menos do que 1.100 ciclos de prata. Tinha muito dinheiro. Toda a sua economia ela guardava para uma projeção futura. Mas acontece um episódio muito grande dentro de casa. O que é que acontece? O filho, que parece ser filho único, porque o texto também não diz, ele roubou uma parte desse dinheiro. E sabe o que a mãe fez? A mãe lançou maldição sobre aquele que roubou. Ela não sabia que era ele, ela não sabia que era o vizinho, ela não sabia quem era, e ela então lançou maldições. Observe como diz o texto, diz assim: o qual disse à sua mãe, os 1.100 ciclos de pratas que foram tirados por cuja causa deitava as maldições. Sabe o que a mãe dizia? Eu amaldiçoo, a mão direita fique ressequida, o seu ventre seja seco. Ela falou todo tipo de maldição contra a pessoa que tinha pego aquele dinheiro, sem saber que era o seu próprio filho. Como você trataria
se isso acontece com você, na sua casa. Quando o seu filho ou filha chega da escola com um objeto escolar que não é dele, porque você, pai, você, mãe, sabe o que é do seu filho, o que ele leva para a escola, e ele chega da escola com um brinquedinho que não é dele, um livrinho que não é dele, uma caneta, um lápis que não é dele, e ele diz: mamãe, achei. E você simplesmente deixa para lá porque ele achou? Ou você vai com ele à escola e pergunta à professora de quem é aquele objeto? Sabe o que foi que a mãe de Mica fez? Mica, com medo da maldição que sua mãe lançou, porque duas coisas importantes seja dita para os judeus: a mesma proporção que os judeus creiam nas promessas de Deus, eles temiam as maldições. Por isso o livro de Deuteronômio, se você olhar no capítulo 28, tem alguns versículos que trata sobre bênçãos decorridas da obediência e maldições decorridas da desobediência. Então, no mínimo, é preocupante. E Mica ficou totalmente preocupado porque sua mãe tinha lançado maldição sobre aquele que pegou aquele dinheiro. Ele agora, aparentemente arrependido, ele diz assim, o qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados por causa deitava as maldições, e é de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Mica só se declara sua mãe porque a sua mãe lançou maldição. Vocês lembram dos salmos imprecatórios que nós mencionamos hoje pela manhã? Ou oração imprecatórias que nós falamos? Apenas lembrando, Davi escreve alguns salmos e Neemias também fala na sua oração hoje no capítulo 4, ele dizendo o seguinte, falando, pedindo a maldição, pedindo a morte, a destruição dos seus inimigos. Enquanto eu e você, como igreja, nós aprendemos no Novo Testamento algo diferente. Orai pelo que vos persegue, orai e não vos amaldiçoeis. Vocês lembram disso, né? É essa a lição do Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, precisamente os Salmos, traz os salmos imprecatórios, Davi orando pela destruição dos seus inimigos, a ponto de querer a morte, não só dele, mas de toda a sua descendência. E observe que Mica, sendo levado por essa maldição, ele parece arrependido e diz assim: esse dinheiro está comigo. Mas temos também uma segunda lição no texto. O secretismo religioso em família, ele pode levar à destruição. Observe o que diz o versículo 3 e 4. Diz assim: assim restituiu os 1.100 ciclos de prata de sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e esta imagem esteve em sua casa e na casa de Mica. Veja que coisa interessante. No final do versículo 3, a mãe de Mica diz assim: então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Olha que expressão. Ela está glorificando a Deus, porque assim como ela, nós também temos conhecimento de Deus. Nós temos temor de Deus, e esta mulher, ela parece que tem esse temor também de Deus. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho. Ela agora está glorificando ao Senhor. Ela não repreendeu o seu filho que subtraía o seu dinheiro. Ela não repreendeu o seu filho que tirava dinheiro ou roubava dos seus pertences. Ela não repreende.
ela não o disciplina, ela não o castiga, ela não o conversa. Pelo contrário, ela glorifica a Deus por todo o enredo. Passa-nos a ideia de que ela está glorificando a Deus porque Ele devolveu. Mas observe que Ele devolveu o dinheiro porque ela lançou maldição sobre aquela pessoa que tinha pego a prata. Mas o secretismo continua. E observe na segunda lição que eu quero deixar para você. Versículo 3 e 4 diz que a falta de discernimento, irmãos, pode nos levar ao secretismo, pode nos levar à idolatria e pode nos levar à perda. Observe que diz assim: assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor. Olha só, ela vai pegar aquele dinheiro e vai dedicar ao Senhor. De que forma? Para meu filho, para fazer uma imagem de escultura. Parece que há uma confusão, não? A mulher que conhece a verdade, a mulher que acabou de glorificar a Deus, agora está fazendo um investimento em imagens e esculturas. Está deixando de ter uma vida zelosa, piedosa diante de Deus, para ter uma vida idólatra. Olha que confusão está acontecendo. E tudo isso em decorrência do que acontece no capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1 e o capítulo 21, versículo 25. Cada um fazia o que queria e achava que estava bem na fita diante de Deus. Fazia uma imagem e glorificava a Deus. Vocês recordam quando Moisés subiu com Josué para o monte e ficou lá no monte, demorou um dia, vários dias, e o povo chegou para Arão e disse assim: olha, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, e nós vamos ficar aqui no deserto esperando o quê? Vamos, faz alguma coisa, Arão. Não foi o que Arão fez? Vamos fazer uma imagem então? E fizeram um bezerro de ouro. E quando Moisés perguntou: que confusão é essa, Arão? Por que você permitiu? É que o povo me comprimia e perguntou assim: você não vai tomar uma atitude? E eles foram jogando seus brincos, suas alianças, e saiu esse bezerro, como se fosse do nada. Mas na verdade foi uma imagem de fundição. Temos duas coisas para esclarecer: o que é uma imagem de escultura, irmão Franz, e o que é uma imagem de fundição. Uma imagem de escultura parece ser mais um desenho, ou algo talhado na madeira. A imagem de fundição, ela é quando tem um molde e se coloca ali uma substância que vai se derretendo e ela, ao fogo, torna-se o formato daquela forma que ali estava. Imagem de escultura e imagem de fundição. Mas o que é interessante é que Mica, induzido por sua mãe, tornou-se um idólatra. A mãe já era sincretista e o seu filho tornou-se idólatra. E observe que diz o texto, é muito interessante, que diz assim, no versículo 4: porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, e deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e uma imagem de fundição, e esta imagem esteve na casa de Mica. Nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, nós lembramos do mandamento que diz assim: não farás imagem nem do que há nos céus, nem na terra. Não farás imagem nem escultura de nada. Por isso, quando a mulher samaritana, em João capítulo 4, ela esteve aquele encontro com Jesus, diz o texto que Jesus disse assim: olha, o tempo já é em que adorareis o Pai em espírito e em verdade. Nós, seres humanos, nós somos supersticiosos, nós somos cheios de crendices. Quem de nós aqui não lembra, principalmente quando morávamos no interior, se tivesse uma sandália emborcada, corria o mais rápido possível para virar. Era coisa ruim, tinha que virar. E quando ia uma visita nas nossas casas, que nós queríamos que ela fosse embora porque estava demorando,
A mãe olhava para o menino ia lá, pegava a vassoura e colocava atrás da porta de cabeça para baixo. Quantas vezes eu já fiz isso lá em casa? Minha mãe dizia assim: Geraldo, vai lá. Eu já sabia o que era. A vizinha não queria sair, só papo, só papo. Eu chegava lá e dizia: agora essa vassoura vai funcionar. Botava lá atrás da porta e dizia: mãe. Aí é que a mulher demorava para sair. Eu digo: mãe, não está funcionando. Aí a mãe ia saindo devagarzinho para a porta para ver se a mulher ia embora. Nós somos cheios de superstições. Mas não devemos carregar conosco essas superstições para o resto da vida. No dia que nós conhecemos a Jesus, todas essas coisas ficaram para trás. Nós não podemos juntar o sagrado com o profano. Nós não podemos fazer das coisas ídolos em si mesmo, para que nós possamos servir a um, se ele está em prol de nós, e depois, se as coisas estão ruim, correr para o outro. Há um personagem em uma das novelas. Eu estava passando desapercebido e liguei a televisão em um dos programas da televisão, e tinha uma novela que passa depois das 9. E o personagem, ele gostava ele servia a santa e ele também servia ao demo. Ele dizia que seu corpo era fechado. Se as coisas estavam ruins em uma situação, ele corria para um. Se o outro não ajudasse, ele corria para o outro. E isso nos leva a perceber que as coisas estão sendo ensinadas de tal forma, se eu e você não tivermos a direção, o conhecimento bíblico, nós estaremos enveredando por esse mesmo caminho. Por isso o profeta Oséias diz uma coisa muito interessante: o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. A escola bíblica dominical tornou-se uma praça de conversação. Nós não temos mais o mesmo ímpeto, a mesma clara evidência da importância da escola dominical. Já está dizendo escola. Nós temos que entender que escola é para aprender, para perguntar, para interagir com o professor, não é um monólogo. E o professor tem que se preparar a tal ponto de esclarecer aquilo que é perguntado, e caso ele não tenha conhecimento, que anote a pergunta e responda em outra ocasião. Não é vergonhoso não ter a resposta de imediato. Vergonhoso é você não dar o retorno da resposta que foi perguntada, da pergunta que foi perguntada. Terceira e última lição que eu quero deixar para os irmãos: a manipulação do sagrado. A outra consequência, terceira e última, é a manipulação do sagrado. Veja comigo aí, por favor, os versículos que quero apresentar para vocês. A partir do versículo 5, diz o seguinte: e assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. E aí eu concluo no versículo 6, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Por falta de liderança, o povo se corrompe. Por falta de liderança no lar, o povo se corrompe. Por falta de liderança nas nossas casas, o povo se corrompe. Ou seja, vira uma confusão. E é interessante essa última lição, porque a partir daquilo que a mãe conduziu o seu filho, ele tornou-se um idólatra. Mais do que isso, ele passou a manipular o sagrado. É essa a terceira e última lição que eu quero deixar para vocês. Ele passa a manipular o sagrado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Na nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, acontece uma coisa interessante. Se eu tenho vocação para o sagrado ministério, eu me apresento ao conselho da minha igreja. O conselho da minha igreja, vendo que eu tenho mostrado aptidões para o ministério juntamente com a igreja, me encaminha para o presbitério.
O presbitério, por sua vez, o examina e direciona um seminário onde ele há de estudar por 4 anos, um seminário denominacional, por 4 anos. Terminados os estudos, ele apresenta-se novamente ao presbitério com um documento chamado certificado de conclusão. Ele vai apresentar uma tese em um texto bíblico e uma monografia e uma exegese de uma passagem bíblica. Depois que ele ele apresenta todos esses documentos, acompanhado por um tutor eclesiástico, que é um pastor mais antigo, ele também é examinado por um sermão chamado sermão de prova. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Depois que ele conclui todos os pré-requisitos, ele é depois o que chamamos na igreja, o que se chama na igreja batista de banca, nós chamamos de exame. Nós examinamos o candidato na reunião do presbitério com perguntas teológicas. Não é mais simplesmente se você é vocacionado, se você desde quando sentiu-se inclinado para o sagrado. Agora é questões teológicas. A partir daí, então, sendo aprovado em todos os requisitos, é marcado uma data para a sua ordenação e depois ele vai servir a uma igreja. É assim que funciona. Já vi muitos casos em que os seminaristas, ou teologando, após terminar o seu curso, não passar no sermão de prova, não ser aprovado na exegese, não ser aprovado na tese, na monografia, ou até mesmo nas perguntas. Eu já vi seminaristas, consequentemente teologando, que já foram cassados, porque sua candidatura foi cassada, porque foi uma vez, foi 2 vezes, 3 vezes examinados e levou pau. E foi cassado sua candidatura. Mas acontece uma coisa muito interessante em outros lugares. Ser pastor presbiteriano não é fácil. Mas em outros lugares existe o seguinte: eu sou o pastor da igreja e preparo o meu filho para ser o pastor sucessor. Não importa se ele não tem vocação. Não importa se ele tem ou não seminário. Se ele fez ou não a cátedra, não importa se ele tem ou não curso superior. O importante é que eu sou o pastor da igreja e ele é o meu filho. Isso é manipulação do sagrado. O que aconteceu no passado, nós temos visto hoje, através de tantos exemplos, o qual um destes eu acabo de mencionar. E às vezes acontece tal coisa que eu não estou sendo reconhecido como pastor, então eu levo a igreja a uma divisão para que eu tenha o meu próprio ministério, quando Deus não me deu esse ministério. E eu estou criando uma confusão grande com o Senhor. A manipulação do sagrado, ela é tão grave, tão prejudicial, que pode levar não só a igreja ou o povo a uma divisão, como pode levar também a sucumbir-se. Essa semana, nesse negócio de YouTube, esse negócio, chegou um vídeo. E o vídeo tinha um pastor e sua esposa ao lado. Acredito que alguns de vocês já devem ter visto. O pastor dizendo o seguinte: o tema era assim: você pode comprar o seu terreno no céu. Um irmão da igreja me mandou este vídeo. Olha que absurdo. Se você não se apressar, você pode perder a grande oportunidade de comprar o seu terreno no céu. Agilize. Com um valor de X ou um Pix de tanto, você pode ter um terreno no céu. Não é pastora, aí a esposa: pois é, amor. Quantas pessoas podem ficar de fora do céu porque estão deixando para a última hora? Agilize-se, compre o seu terreno. Brincadeira. Isso é manipulação do sagrado, do que é santo. Estão brincando com as coisas santas, e Mica e a sua mãe, eles brincam com o sagrado, e muitas vezes nós temos brincado com o sagrado, e temos trazido condições, maldições, e toda sorte de coisa ruim sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e às vezes não sabemos por que as coisas estão ruins.
Observe, e assim diz o versículo 5: e assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de Deus. Ele passou a ter uma estola sacerdotal. Você recorda o que era a estola sacerdotal? A estola sacerdotal era algo que só os sacerdotes e sumos sacerdotes podiam ter. Eles conheciam toda a liturgia judaica. Eles eram judeus, israelitas. E fez uma estola sacerdotal dos deuses que eles tinham em casa, manipulando o sagrado, fazendo do que é santo, do que é maldito. E muitas vezes tem sido assim conosco. Temos feito do santo maldito e temos feito do maldito santo. Às vezes, a grande coisa de ter a bênção de Deus, de poder trazer o dízimo, de entregar na igreja com alegria, com tristeza, ela invade nosso coração. Em vez da alegria expandir o nosso ser, nós damos de mão remida, ou não sei se entrego, se não entrego, e às vezes entrega 1 mês, 3 meses sem entregar, e não sabe que está manipulando o sagrado. E alguns ainda são mais ousados, ainda querem administrar seus próprios dízimos, como que tivesse autoridade para isso. É uma coisa santa. O que aconteceu no passado parece que se repete hoje, só muda o endereço. Eu não posso negociar com Deus a tal ponto de dizer: Senhor, eu não vou dar o dízimo esse mês, mas eu vou passar 6 meses porque eu vou resolver outras coisas, depois eu devolvo. Não podemos negociar esse tipo de coisa. E negar o que pertence a Deus, isso é muito grave. Parece que nós voltamos a esta época quando diz o texto: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Que isso seja abolido da minha mente, da sua mente, do meu coração e do seu coração. Que nós possamos entender que há consequências quando nossa família é sincretista, idólatra, má e vulgar diante das coisas espirituais. Que eu e você, nesta noite, possamos nos arrepender daquilo que temos feito, que é a manipulação do que é sagrado. Que eu e você possamos nos arrepender daquilo que deveríamos fazer de forma correta e não fazemos. Nós poderíamos estender muito mais, entre outras coisas, a ponto do próprio Mica chamar o seu filho e dizer assim: olha, eu te consagro levita. Não podia. Levita tinha que ser da tribo de Levi. Não podia ser diferente. Ministrar o louvor, estar na porta do templo, servir no templo como sacerdote, era da tribo de Levi, não pertencia a nenhuma outra tribo. Mas Mica acha que pode manipular o sagrado, e depois a mão de Deus é sobre ele e sobre a sua casa. E isso eu quero poupar que aconteça comigo, que aconteça com você, que aconteça conosco. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Oremos ao Senhor. Depois convidamos os irmãos a tomarem seus assentos, e o nosso irmão presbítero Wellington vai fazer as comunicações da igreja em relação ao mês de maio e o mês de junho, algumas atividades que temos pré-determinadas sobre o ministério da família. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Que o que nós aprendemos hoje, Senhor Deus, tenha lugar no nosso coração, para que isso em nenhum momento, Senhor Deus, aconteça com as nossas famílias. Senhor, tenha compaixão. Senhor, não queremos, Senhor Deus, sermos coniventes com o errado. Não queremos ser coniventes com aquilo que ofende a Tua santidade, com aquilo que afeta a Tua espiritualidade. Deus, não queremos ser coniventes, Senhor Deus, com aquilo que é profano e misturar com aquilo que é sagrado.
Deus, em nome de Jesus, tenha piedade, compaixão de cada um de nós, que possamos entender, Senhor, que nós fomos lavados e regenerados no sangue do Cordeiro. Nos faz entender, Senhor, que um dia nós fomos alcançados pela Tua graça, e o pecado que estava em nós foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Por isso, Deus, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor Deus, destas coisas, e nos faz, Senhor Deus, fazer aquilo que agrada ao Teu coração. Dá à Tua igreja uma semana de paz, dá à Tua igreja uma semana de reflexão, e mudança de atitude, Senhor, para o louvor da Tua glória, e para melhorias nossas. Despede-nos sob a Tua graça, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com o pequeno Gustavo e a sua família, seja com você, meu irmão, minha irmã, seja com você, meu querido visitante, que nos deu a honra de estar conosco nesta noite, e seja também com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém, irmãos. Amém.